Durante milhares de anos, reis ergueram impérios, elfos desafiaram o tempo, anãos escavaram montanhas, magos enfrentaram o próprio Senhor do Escuro. Mas no fim, foi um pequeno povo, ignorado por quase todos, que decidiu o destino do mundo. Um povo que, por milhares de anos, viveu praticamente escondido dos olhos da história: os Hobbits. No entanto, existe uma enorme ironia criada por Tolkien. Enquanto todos os grandes povos da Terra-média acreditavam que o destino do mundo seria decidido por reis, magos ou guerreiros, o próprio destino escolheu pessoas simples. É justamente essa ideia que está no coração de O Senhor dos Anéis, porque Tolkien nunca escreveu apenas uma história sobre guerras. Ele escreveu sobre esperança, humildade e coragem encontrada nas pessoas mais improváveis. E ninguém representa melhor essa filosofia do que os hobbits. Mas existe uma pergunta que poucos fazem: quem eram eles? De onde vieram? Porque praticamente ninguém falava deles antes da Guerra do Anel. E por que Gandalf sempre acreditou que havia algo extraordinário naquele pequeno povo? Hoje vamos conhecer a verdadeira história dos hobbits. Curiosamente, os próprios hobbits não sabiam exatamente de onde vieram. Isso pode parecer estranho. Os elfos conheciam sua origem. Os anãos sabiam que haviam sido criados por Aule. Os homens possuíam antigas tradições sobre seu despertar. Mas os hobbits, não. No prólogo de A Sociedade do Anel, Tolkien explica que as origens desse povo estavam perdidas muito antes mesmo dos acontecimentos narrados no livro. Eles simplesmente apareceram na história registrada durante a Terceira Era. Afinal, quem dedicaria pergaminhos para registrar a vida de pequenos agricultores que só queriam plantar, fumar cachimbo e fazer 6 refeições por dia? Praticamente ninguém. Assim, os hobbits passaram séculos vivendo à margem da história. Existia uma curiosidade que costuma surpreender muitos fãs. Os hobbits são humanos, sim. Embora muita gente imagine que eles constituam uma espécie totalmente separada, Tolkien afirma diversas vezes que eles pertencem ao mesmo povo dos homens. No próprio prólogo encontramos uma das explicações mais importantes. Abre aspas. É claro que os hobbits são aparentados conosco. Fecha aspas. Essa pequena frase muda completamente nossa percepção. Os hobbits não são uma criação independente como os anãos, nem um povo imortal como os elfos. Eles pertencem à raça dos homens, mas representam um ramo muito antigo que seguiu um caminho completamente diferente. Na verdade, Tolkien explica que eles preservaram características físicas e culturais que outros homens acabaram perdendo ao longo dos milênios. Enquanto os grandes reinos cresciam, os hobbits permaneciam pequenos. Enquanto os homens desenvolviam cidades monumentais, eles preferiam tocas confortáveis. Enquanto reis buscavam conquistas, os hobbits buscavam tranquilidade. Essa diferença foi aumentando tanto que muitos povos passaram a enxergá-los quase como uma raça distinta, mas biologicamente, eles continuam pertencendo à humanidade. Essa ideia também aparece anos depois em A Natureza da Terra-média, onde Tolkien reforça que os hobbits constituem um ramo peculiar dos homens, adaptado por muito tempo a um modo de vida isolado. Existe uma dúvida frequente do porquê que os hobbits são tão pequenos. Essa também é uma dúvida que Tolkien nunca oferece uma resposta definitiva. Ele apenas descreve suas características. Os hobbits normalmente mediam entre 60 centímetros e pouco mais de 1 metro de altura. Tinham pés grandes, muito resistentes, quase sempre andavam descalços. Possuíam incrível resistência física, grande capacidade de caminhar por longas distâncias, excelente audição, boa visão e uma habilidade quase sobrenatural para passar desapercebidos. No prólogo, Tolkien comenta que eles conseguiam desaparecer rapidamente quando pessoas maiores se aproximavam. Não era magia, era experiência. Aprenderam a caminhar silenciosamente e a evitar conflitos. É justamente por isso que Aragorn, Gandalf e os Dúnedain valorizavam tanto suas habilidades naturais. Muito antes de Bilbo e Frodo nascerem, os hobbits já eram especialistas em sobreviver sem chamar a atenção. Embora existissem antes, a primeira referência histórica mais clara surge por volta do ano 1050 da Terceira Era. Nessa época, eles habitavam os vales do Alto Anduin, ou seja,
viviam entre a Floresta das Trevas e as Montanhas Sombrias. Era uma região relativamente segura, farta de recursos naturais, como rios e florestas vastas e solo extremamente fértil. Foi ali que viveram durante muitos séculos. Mas algo começou a mudar. O mal voltou a crescer na floresta, a sombra que mais tarde transformaria a grande floresta em Floresta das Trevas começou lentamente a se espalhar. Criaturas malignas apareceram, as estradas tornaram-se perigosas e muitos povos iniciaram grandes migrações, entre eles os hobbits. Essa mudança marcaria para sempre sua história, porque foi justamente durante essa migração que começaram a surgir claramente os 3 grandes ramos do povo hobbit que começaram a se unir. Era uma viagem extremamente perigosa, não existia um único caminho, os 3 ramos cruzaram as montanhas em momentos diferentes, os pés peludos foram os primeiros, depois vieram os cascalvas e por último os grados. Cada grupo escolheu rotas diferentes. Alguns permaneceram em pequenas aldeias durante anos, outros seguiram continuamente para o oeste. Foi uma migração que levou gerações. Cada um possuía características físicas, temperamento, costumes e habilidades distintas. As diferenças permaneceram, mas agora eles enfrentavam um destino comum. Se existe um grupo que pode ser chamado de o Hobbit tradicional, são os Pés Peludos. Eles eram um ramo mais numeroso, também eram os menores em estatura, tinham pele mais escura, cabelos castanhos e eram extremamente resistentes, enquanto outros hobbits preferiam áreas abertas. Os Pés Peludos gostavam de colinas, florestas, encostas, locais onde pudessem escavar suas famosas tocas. Foi provavelmente entre eles que surgiu o costume que mais associamos aos hobbits, construir casas dentro das colinas. As luxuosas tocas circulares com portas redondas, corredores confortáveis e despensas enormes nasceram justamente dessa tradição. Entretanto, nem todos os hobbits viviam em tocas. Tolkien deixa claro que muitos também moravam em casas convencionais. As tocas eram uma preferência cultural, não uma regra absoluta. Eles também foram os primeiros hobbits a manter contato frequente com os anãos. Isso aconteceu porque suas terras ficavam próximas das antigas rotas comerciais que cruzavam as Montanhas Sombrias. Enquanto muitos povos desconfiavam dos anãos, os Pés Peludos aprenderam a negociar com eles. Foi graças a esse contato que os hobbits passaram a conhecer estradas, ferramentas melhores, objetos de metal e diversas técnicas práticas. Curiosamente, essa amizade permaneceria durante toda a Terceira Era. Não é por acaso que Bilbo sente tanta facilidade em conviver com Thorin e sua companhia em Um Hobbit, embora ele nunca tivesse conhecido tantos anãos antes daquela aventura. Seu povo já possuía uma antiga tradição de relações pacíficas com eles. Se os Pés Peludos eram o povo das colinas, os Grados eram o povo do rio. Eles preferiam viver próximos às águas, construíam aldeias nas margens dos rios, gostavam de navegar, sabiam nadar, usavam pequenos barcos e eram excelentes pescadores. Fisicamente também eram diferentes, eram mais robustos, mais largos e mais fortes. Tinham mãos maiores, pés maiores e, curiosamente, alguns poucos chegavam até mesmo a cultivar pequenas barbas. Essa é uma característica raríssima entre hobbits. Existe um detalhe extremamente importante. Sméagol, mais conhecido como Gollum, pertencia justamente aos Grados. Antes de encontrar um anel, seu povo vivia próximo ao rio Anduin. Essa informação muda completamente nossa percepção da história. Muitas pessoas acreditam que Gollum era um hobbit igual aos do Condado, mas isso não é verdade. Ele descendia de um ramo que nunca chegou ao Condado. Seu povo permaneceu durante muito tempo vivendo às margens do Anduin. Foi ali que Sméagol e Déagol, seu primo, encontraram o anel, e foi ali que começou uma das tragédias mais importantes da história da Terra-média. Agora, quanto aos Cascalvas, entre todos os hobbits, eles eram os mais raros. Também eram os mais altos, tinham pele mais clara, cabelos geralmente loiros e possuíam um espírito muito diferente dos demais. Enquanto Pés Peludos e Grados eram profundamente ligados à agricultura, os Cascalvas gostavam de explorar, caçar, viajar, conhecer lugares novos, tinham um espírito aventureiro em comum. Talvez por isso fossem considerados mais próximos dos elfos. Tolkien explica que os Cascalvas possuíam maior afinidade com eles, pois os admiravam profundamente. Aprendiam seus costumes, escutavam suas histórias, tinham grande interesse por línguas antigas, canções e lendas. Esse detalhe
explica muito da personalidade de Bilbo e Frodo. Ambos demonstram fascínio pela cultura élfica. Isso não surgiu do nada. A família Bolseiro possuía sangue cascalva, assim como Brandebucks e os Tucks. Essa herança aparece diversas vezes na narrativa. Ao atravessar as montanhas, os hobbits encontraram uma região completamente diferente, Eriador. Hoje muitos fãs associam Eriador apenas ao condado, mas na época era uma imensa extensão de terras. Ali haviam existido alguns dos maiores reinos dos homens. Era a terra de Arnor, o reino fundado pelos descendentes de Elendil. No entanto, quando os hobbits chegaram, grande parte deste antigo reino já estava em decadência. Guerras contra Angmar haviam devastado inúmeras cidades. Muitas vilas estavam abandonadas, antigas estradas permaneciam praticamente vazias, florestas retomavam lugares antes ocupados por homens. Para os hobbits, aquilo parecia perfeito. Havia espaço, terra fértil, poucos vizinhos e pouca preocupação com guerras. Antes mesmo da fundação do condado, muitos hobbits estabeleceram-se em Bree. Esse detalhe costuma passar desapercebido. Na época de Bilbo e Frodo, Bree já era uma comunidade muito antiga e extremamente incomum. Era um dos raríssimos lugares da Terra-média onde homens e hobbits viviam lado a lado de maneira permanente. Enquanto em outras regiões os diferentes povos quase não conviviam, em Bree essa convivência era completamente normal. Ali hobbits frequentavam tavernas, negociavam com homens, compartilhavam estradas, faziam comércio diariamente. É justamente por isso que Frodo, Merry, Sam e Pip encontram tantos hobbits quando chegam à estalagem do Pônei Saltitante. Eles não eram visitantes, seus parentes viviam ali havia muitos séculos. Esse é um ponto extremamente interessante. Ao contrário do que muitos imaginam, os hobbits nunca viveram completamente isolados. Durante muito tempo mantiveram boas relações com os homens do norte, especialmente com os Dúnedain. Esses descendentes de Númenor exerciam uma função quase invisível, patrulhavam estradas, combatiam orcs, protegiam viajantes, sem que os hobbits sequer percebessem. Durante séculos, os Guardiões do Norte impediram que o mal alcançasse o condado. Os hobbits acreditavam que viviam em paz por acaso, mas Aragorn e seus ancestrais sabiam a verdade. Eles protegiam aquelas pequenas terras continuamente, sem esperar reconhecimento. É uma das demonstrações mais bonitas da humildade dos Dúnedain. Finalmente chegamos a um dos acontecimentos mais importantes da história Hobbit. O ano era 1601 da Terceira Era. Dois líderes hobbits chamados Marcho e Blanco aproximaram-se do rei de Arthedain. Seu pedido era simples. Desejavam estabelecer-se definitivamente em uma vasta região praticamente despovoada. Essas terras pertenciam oficialmente ao reino, mas estavam quase abandonadas. O rei era Rageled II. Ele concedeu permissão. Contudo, havia uma condição. Os hobbits deveriam reconhecer a autoridade do rei, manter as pontes, conservar as estradas e reconhecer formalmente sua soberania. Eles aceitaram imediatamente e assim nasceu o condado. E eles levaram esse compromisso a sério. Quase 4 séculos depois destes eventos, quando o rei de Arthedain enfrentou sua maior ameaça na guerra contra Angmar, a tradição hobbit afirma que uma companhia de arqueiros marchou para lutar ao lado do rei na Batalha de Fornost. Curiosamente, os cronistas dos homens nunca registraram sua participação, mas os hobbits preservaram essa memória através das gerações e diziam que nenhum daqueles arqueiros voltou para casa. A palavra Shire, traduzida como condado, possui origem inglesa. Ela designa uma divisão administrativa semelhante aos antigos condados medievais. Isso não foi escolhido por acaso. Tolkien queria transmitir justamente a ideia de uma comunidade rural inglesa, pequena, organizada, pacífica e autossuficiente. Após receberem aquelas terras, milhares de hobbits começaram a chegar. Florestas foram transformadas em plantações, novas tocas surgiram, pequenas aldeias apareceram, pontes foram construídas e moinhos começaram a funcionar. A paisagem que conhecemos nos filmes começou lentamente a nascer. Para administrar melhor o território, o condado foi dividido em 4 grandes regiões: o Quarto Norte, o Quarto Sul, o Quarto Leste e o Quarto Oeste. Cada região possuía características próprias. Algumas eram mais agrícolas, outras tinham maior produção de tabaco, algumas eram conhecidas pela criação de animais, outras pela produção de cerveja.
Apesar dessa divisão, não existiam fronteiras rígidas. Os hobbits circulavam livremente, visitavam parentes, participavam de festas, realizavam feiras. Eram uma sociedade extremamente integrada. Mais tarde surgiria a Terra dos Books, onde viviam os Brandebooks, do outro lado do rio Brandevin. Embora ligada ao condado, ela mantinha certas peculiaridades e uma autonomia tradicional. Talvez uma das maiores curiosidades seja que os hobbits praticamente não tinham governo. Não existia um exército permanente, não existia polícia como conhecemos e também não existia sistema de impostos complexo e nem burocracia. A principal autoridade era o Tain, originalmente um representante simbólico do antigo rei de Arnor. Depois da queda do reino, o cargo continuou existindo, mas com funções limitadas. Havia também o prefeito de vila dos hobbits, Michael Delvin, mas suas responsabilidades eram curiosamente simples: presidir banquetes, organizar correspondências e supervisionar alguns serviços públicos. Os hobbits acreditavam profundamente na responsabilidade individual. Raramente precisavam de leis complicadas. Era uma sociedade baseada na confiança. Quando pensamos em riqueza, normalmente imaginamos o ouro, joias e castelos. Mas Tolkien apresenta uma visão completamente diferente. Para os hobbits, a verdadeira riqueza era outra: ter uma despensa cheia, boa cerveja, amigos próximos e família reunida. Os hobbits valorizavam aquilo que realmente sustentava uma comunidade, enquanto o mundo disputava poder. Muitos acreditam que Gandalf frequentava o condado apenas por causa de Bilbo, mas isso não é verdade. Ele visitava aquelas terras havia muitos séculos. Em uma carta bastante conhecida, Tolkien explica que Gandalf enxergava nos hobbits algo extremamente raro. Eles preservaram virtudes que os grandes povos estavam perdendo: humildade, bom senso, hospitalidade, coragem discreta, capacidade de resistir ao desejo de dominar os outros. Talvez por isso Gandalf nunca tenha considerado os hobbits pequenos demais para mudar o mundo. Na verdade, ele acreditava exatamente no contrário. Tolkien faz questão de dizer que os hobbits eram excelentes agricultores. Eles conheciam as estações do ano, sabiam exatamente quando plantar, quando colher, quando armazenar alimentos. Eles viviam de maneira extremamente sustentável. Quase tudo era produzido dentro do próprio condado, desde alimentos variados a cerveja, ervas e vinho. Pouquíssima coisa precisava ser importada. Era uma economia quase totalmente autossuficiente. Isso explica por que o condado permaneceu estável durante tantos séculos. Enquanto grandes reinos dependiam de rotas comerciais e alianças políticas, os hobbits dependiam da própria terra. Existe uma ideia muito difundida pelos filmes, a de que todos os hobbits moravam em tocas, mas Tolkien esclarece que isso não era verdade. As famílias mais antigas e ricas realmente preferiam viver em colinas escavadas. Essas construções eram confortáveis, frescas durante o verão, quentes durante o inverno. Além disso, resistiam muito bem ao tempo. Por outro lado, muitos hobbits moravam em casas construídas acima do solo, especialmente aqueles que viviam em regiões planas ou que pertenciam às gerações mais recentes. Ou seja, as tocas eram uma tradição cultural, não uma obrigação. Nenhuma toca era mais famosa do que Bolsão. Bilbo a herdou de seu pai, Bungo Bolseiro, mas foi Belladonna Took, sua mãe, quem trouxe o prestígio da família Took para aquela casa. Bolsão possuía tudo aquilo que um hobbit considerava perfeito: corredores amplos, diversos quartos, despensas enormes, adega, cozinha espaçosa, jardim e conforto. Nada ali existia para impressionar visitantes. Tudo existia para proporcionar bem-estar. É um detalhe importante: os hobbits valorizavam funcionalidade muito mais do que ostentação. Poucos povos da fantasia ficaram tão associados à comida quanto os hobbits. Eles adoravam refeições, na verdade, adoravam muitas refeições. A famosa brincadeira sobre segunda refeição nasceu porque Tolkien descreve esse hábito. Embora não exista um número oficial obrigatório de refeições por dia, os hobbits apreciavam comer sempre que possível. Seu cotidiano de refeições eram de jejum, lanche, almoço, chá da tarde, jantar e ceia. Além da fartura de alimentos,
talvez nenhum costume represente melhor os hobbits do que a hospitalidade. Receber visitas era motivo de alegria, sempre havia algo para oferecer de comer e beber. Os convidados dificilmente saíam de uma casa com fome. Mesmo antes da aventura começar, Bilbo recebe Gandalf, depois recebe 3 anãos. Mais tarde, Frodo recebe diversos amigos. Hospitalidade era praticamente uma obrigação moral. Existe um detalhe curioso que quase nunca aparece nas adaptações. No condado, quem fazia aniversário era quem distribuía presentes, não quem os recebia. Isso parece estranho para nós, mas fazia todo sentido para os hobbits. O aniversário era uma oportunidade de compartilhar alegria. Bilbo, por exemplo, distribui inúmeros presentes durante sua festa de 111 anos. Tolkien até descreve pequenos objetos sendo entregues aos convidados, muitos deles engraçados, outros completamente inúteis, mas isso pouco importava. O gesto era o verdadeiro presente. Poucos povos gostavam tanto de estudar árvores genealógicas quanto os hobbits. Eles conheciam seus ancestrais, primos, tios, bisavós. Famílias inteiras eram registradas cuidadosamente. É justamente por isso que Tolkien inclui aquelas enormes árvores genealógicas nos apêndices. Para os hobbits, saber de quem você descendia era extremamente importante, não por orgulho aristocrático, mas porque família era a parte central da identidade. Curiosamente, Tolkien quase nunca menciona escolas no condado, mas isso não significa ausência de educação. Os hobbits aprendiam principalmente dentro de casa, com os pais, avós, tios, aprendiam desde a agricultura, jardinagem, culinária, leitura e escrita, histórias antigas, e além disso, a alfabetização era bastante comum. Bilbo era um excelente escritor, Frodo também. Sam aprende a ler e escrever. Merry e Pippin demonstram um enorme conhecimento histórico. Para um povo rural, o nível educacional dos hobbits era surpreendentemente elevado. Os hobbits valorizavam livros, mapas, diários, crônicas familiares e canções. Bilbo apenas levou essa tradição muito mais longe. Sua biblioteca era famosa. Frodo herdaria boa parte desse gosto. Mais tarde, Sam também ajudaria a preservar essa memória. Foi graças a eles que a história da Guerra do Anel foi registrada no famoso livro vermelho do Marco Ocidental. Mas muito além da educação e alimentação farta, nenhum assunto relacionado aos hobbits é tão famoso quanto o tabaco. Ou, como Tolkien prefere chamar, a erva para cachimbo. Ela provavelmente veio de Númenor e foi trazida à Terra-média pelos Dúnedain. Mas foi no condado que surgiu um costume que se espalharia por toda a Terra-média: fumar cachimbo. No prólogo, Tolkien comenta que por volta do ano 2670 da Terceira Era, que os hobbits acreditavam ter sido os primeiros a desenvolver a arte de fumar cachimbo regularmente. Ele até brinca dizendo que ninguém sabe exatamente quem teve essa ideia, mas atribui a tradição a Tobold Corneteiro, da Longbottom, que tornou-se famoso pelo cultivo da melhor erva da região. Daí vem o famoso Longbottom Leaf, talvez o tabaco mais conhecido da Terra-média. Curiosamente, Gandalf tornou-se um grande apreciador desta erva. E Saruman também. Aliás, é justamente o interesse de Saruman pelo tabaco que leva Gandalf a desconfiar de que ele estudava o condado muito mais do que admitia. Agora, quanto a músicas e festas, os hobbits cantavam o tempo inteiro, durante caminhadas em tavernas, em festas e no trabalho também. As músicas podiam ser engraçadas, melancólicas, tradicionais ou completamente absurdas. Bilbo escrevia poemas, Frodo também. Merry conhecia inúmeras canções antigas. Sam improvisava versos frequentemente. Essa tradição reforça algo muito importante. Os hobbits preservavam sua história, principalmente através da memória oral, assim como muitos povos antigos da nossa própria história. Durante quase toda a sua história, o condado simplesmente não precisou de um exército. Existiam apenas alguns patrulheiros, os famosos Bounders. Sua função era verificar cercas, estradas e impedir pequenos problemas. Não enfrentavam grandes guerras. Na verdade, muitos hobbits sequer imaginavam como era uma batalha. Quando Frodo, Sam, Merry e Pippin partem com Gandalf, eles estão entrando num mundo completamente desconhecido. Existe uma razão pela qual Tolkien colocou justamente os hobbits como protagonistas. Eles representam valores profundamente importantes para o autor.
humildade, família, trabalho honesto e hospitalidade, generosidade, moderação, respeito pela natureza e, principalmente, a capacidade de encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Esses valores aparecem diversas vezes nas cartas de Tolkien. Desde a carta número 181, por exemplo, ele comenta que a verdadeira grandeza frequentemente nasce da humildade, uma ideia que permeia toda a narrativa de O Senhor dos Anéis. Já na carta 131, ao explicar a estrutura de sua obra, Tolkien destaca que escolheu os hobbits justamente por serem um povo simples, através do qual o leitor poderia observar os grandes acontecimentos da Terra-média de uma perspectiva mais humana e próxima. Até agora, conhecemos a história dos hobbits, desde sua origem, seus clãs e cultura, mas ainda resta uma pergunta, talvez a mais importante de todas. Por que Tolkien criou os hobbits? Porque, se entendermos isso, entenderemos também por que O Senhor dos Anéis jamais poderia ter sido protagonizado por Aragorn, Gandalf, Legolas e Galadriel. Precisava ser contado pelos olhos de um hobbit. A história é famosa. Certo dia, enquanto corrigia provas de alunos em Oxford, Tolkien encontrou uma folha em branco. Sem pensar muito, escreveu uma frase. Em um buraco no chão, vivia um hobbit. O próprio Tolkien admitiu em cartas e entrevistas que naquele momento ele não fazia ideia do que era um hobbit. Nem sabia por que havia escrito aquilo. Mas aquela simples frase daria origem ao Hobbit, publicado em 1937. Anos depois, quando começou a escrever a continuação da história, Tolkien percebeu algo extraordinário. Aquele pequeno personagem servia perfeitamente como ponto de vista para explorar um mundo gigantesco. Assim nasceu O Senhor dos Anéis. Uma dúvida frequente é que muitos dizem que os hobbits são imunes à corrupção do Um Anel. Mas isso está errado. Bilbo é corrompido, Frodo é corrompido, Sméagol é completamente destruído. O próprio Sam sente a tentação quando carrega o anel por pouco tempo. Ou seja, eles não são imunes. Então por que resistem mais? Porque desejam menos. Boromir sonha salvar Gondor. Galadriel poderia governar toda a Terra-média. Saruman desejava conhecimento e domínio. Sauron queria controlar todas as vontades. Já os hobbits querem voltar para casa. Quanto menores os desejos de poder, menor a porta pela qual o anel consegue seduzir alguém. Essa é uma das grandes mensagens morais da obra. Existe outro aspecto importante. Diversos leitores perguntavam a Tolkien se o condado era uma representação da Inglaterra. Ele respondia com cuidado: o condado não é uma alegoria da Inglaterra, mas certamente foi inspirada por lembranças da zona rural inglesa que Tolkien conheceu durante a infância, especialmente a região de Sarehole, próxima a Birmingham. Na virada do século XIX para o XX, aquela região era formada por campos, riachos, moinhos e pequenas propriedades rurais. Com o avanço da industrialização, grande parte dessa paisagem desapareceu. Tolkien assistiu essa transformação e lamentou profundamente a perda daquele mundo. Quando descreve o condado, é impossível não perceber esse sentimento. Essa inspiração fica ainda mais evidente no final de O Senhor dos Anéis, quando Saruman domina o condado, árvores são derrubadas, moinhos tornam-se fábricas, a fumaça cobre o céu e os rios são poluídos, e construções antigas simplesmente desaparecem. Esse episódio, conhecido como Expurgo do Condado, aparece nos filmes de forma resumida e rápida no espelho de Galadriel em A Sociedade do Anel, mas é um dos episódios mais importantes dos livros, pois conta no final do Retorno do Rei. Ali, Tolkien demonstra sua preocupação com uma modernização que destrói comunidades, natureza e tradições em nome da eficiência. Não é uma condenação de toda a tecnologia, mas um alerta contra o progresso sem responsabilidade. Na carta número 246, ao discutir o papel de Frodo e do Um Anel, Tolkien reforça que o mérito do Hobbit não está em ser perfeito, mas em continuar resistindo por tanto tempo a um peso que nenhuma outra criatura poderia suportar da mesma maneira. Em outras correspondências, ele também observa que os hobbits preservam virtudes como hospitalidade, bom senso, humor e apego à vida cotidiana, qualidades que contrastam com a busca incessante por poder presente em muitos dos grandes personagens da Terra-média. Frodo é apenas um hobbit?
Sam é filho de um jardineiro e, ainda assim, são eles quem chegam onde reis, magos e exércitos jamais poderiam chegar. Essa escolha não foi acidental. Foi a maneira que Tolkien encontrou de lembrar ao leitor que o valor de uma pessoa nunca dependeu de seu nascimento. Como diria Galadriel, até mesmo a menor das criaturas pode mudar o rumo do mundo.